Boa noite, galera. Boa noite, santidades. Chegando ao coração de Deus essa noite, né? Uma noite fria aqui no Paraná. Não sei aí como é que vai estar no estado de São Paulo. De repente também está um pouquinho frio. Estamos aqui, né? Nessa semana sobre a vida consagrada, né? É um mês vocacional, mês de agosto, né? Tivemos a primeira semana do padre, do sacerdócio, a segunda semana da família, e agora essa terceira semana da vida consagrada, né? E estou aqui com o Ricardo e a Lu, um casal de longa data, né? Mais de 30 anos de amizade aí, e resgatados, né? Tiveram seu chamado, estão consagrados hoje, né? Então, hoje, para nós, é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui nessa live, né? E para você que está chegando, que está permitindo nós entrarmos na sua casa, né? Tratamos desse assunto da vida consagrada. Boa noite, Lu, boa noite, Ricardo, sejam bem-vindos. Boa noite, a paz e bênção para todos e para a família de cada um também, que o amor de Maria esteja também em cada coração. É um prazer estar aqui participando dessa live, com certeza teremos muitas coisas boas a dizer aqui dentro dessa live, espero aí que você curta esse momento, que seja uma experiência aí para você e para nós também que estamos aqui. Obrigada aí, Lincoln, pelo convite, desde já eu agradeço, é um prazer poder aqui trazer um pouquinho daquilo que é a nossa experiência como testemunho aí para as pessoas, e quem sabe despertar no coração, um chamado, algo aí a seguir, que seja aí da vontade do nosso Deus. Vai ser sim, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lincoln. Boa noite a todos que nesse momento acessam a nossa live. Fique conosco para você entender um pouquinho mais aí sobre vida consagrada e também conhecer um pouco da história também do Lincoln e também a nossa história como comunidade Filhos do Céu, também como vida consagrada. É uma alegria, agradecemos aí o convite, a oportunidade, e é uma alegria estarmos aqui juntos para compartilhar e partilhar daquilo que vivenciamos. Isso aí, é uma honra estar com vocês, então, novamente, né? Para você que está chegando agora, uma boa noite ao entrar na sua casa, com a sua família, né? A você que também mora sozinho, você jovem, você adolescente, que acompanha essa live, né? Você também poderá ser alcançado pela graça de Deus hoje. Eu estou aqui com o Ricardo e a Lu, tratando de um assunto sobre a vida consagrada. Essa semana de agosto, novamente falando sobre a vida consagrada. Vamos contar um pouquinho da nossa história, então, porque esse casal aqui, nós temos uma história muito em comum, né? E quando Deus põe a mão, meu Deus do céu, né? E é isso aí. E o Ricardo e a Lu, eles têm uma história muito bonita, familiar, né? É um contexto desde da nossa juventude. Então, assim, uma amizade que já há mais de 30 anos, né? Tivemos um encontro peculiar da Renovação Carismática, chamado Seminário na Vida do Espírito. Foi assim que nós nos conhecemos, né? Pelo menos eu que eu me lembro, né? E na época tinha 13 anos, né? E eles ali, né? Também começando a caminhada na RCC, né? Conhecendo o Espírito Santo. E já falando um pouquinho desse começar, desse iniciar, né? O Ricardo também, ele é um bom pescador, né? Só que ele não usa anzol, ele usa frango. Né? Então, tem vários testemunhos aí que a gente, entre algumas lives que eu já fiz, né? Alguns participantes aí que já passaram pela nossa live aqui que a gente tem feito. O Eduardo é um que foi pescado, né? Por Deus através do Ricardo. Tantos outros jovens, né? E depois também, né? Então, assim, já para nós iniciarmos aí, para deixar o Ricardo e a Lu falar um pouquinho, né? Eu deixar de falar um pouco, conta para nós aí como é que foi esse início da renovação, né? Nesse seminário da vida do Espírito, como é que foi esse início, conhecer Deus, como é que foi isso na vida de vocês?
É, né? Você ou eu? Eu acho que ele foi para me vigiar primeiro. Isso é verdade. Primeiro fui eu. Eu primeiro conheci, né? Já namorava? Já namorava, e eu fui para a Renovação Carismática, no grupo Geração. Quem não vai pelo amor, às vezes vai pela dor, né? Então eu fui pela dor. Na época, meus pais tinham se separado e a gente estava precisando curar o nosso coração, perdoar, e a gente tinha muita dificuldade nisso. E foi graças a Deus a esse encontro, né, de experiência do amor de Deus, pela primeira vez, que a gente pôde encontrar esse Deus, encontrar essa maneira nova de se achegar a Deus, de intimidade de Deus, de oração, de louvores, né? Então, foi uma experiência muito maravilhosa. E depois eu fui para o grupo de jovens, que eu fui convidada pelo Adriano Garcia, né? Ele que foi o que pescou a gente, né? No grupo de oração, ele pescou a gente, e aí ele começou a perceber os dons que a gente tinha, e começou aí a nos orientar, e o Ricardo não ia, eu ia sozinha, eu chamava, ele não ia. Então eu vou sozinha, você não quer ir, mas eu vou. Eu era meio petuda, ainda sou, né? Mas eu era mais, um pouquinho, né? E ele falou assim, quer vir, vem, se não quer vir, paciência, fica para trás. Um dia, se você quiser, eu estou aqui, nesse lugar, sabe onde eu estou. Mas aí o ciúmes bate, né? Aí ele foi lá ver se eu estava lá mesmo, né? Com quem que eu estava, o que eu estava fazendo, né? E aí depois descobri que realmente estava fazendo o que eu tinha que fazer, rezar. Estava rezando com os irmãos, e aí Deus pescou ele também, né? Aí ele pode continuar contando aí, como é que foi aí a experiência dele de ir lá, de onde eu estava, e Deus, como não, né, aproveitou, Deus falou, deixa eu pegar logo antes que escapa, né? Quando eu comecei a ir no grupo de oração, um grupo de jovens, Fonte do Espírito Santo, que era coordenado na época pelo Adriano, né, Adriano Garcia, eu caí meio que de gaiato no navio devido a essa notificação que a Luciana fez agora, né, de que eu fui lá para isso mesmo, para ver o que estava acontecendo, o que estava transformando, né, ela, o que realmente estava acontecendo naquele grupo de jovens, né, e comecei a participar, né, meio que ainda sem muito se aprofundar, mas eu caí lá, na verdade, num momento que já estava tendo o seminário de vida no Espírito, né? Então, assim, eu não lembro exatamente qual era o tema, né, que eu realmente fui naquele dia. Mas eu me lembro muito no dia do resgate mesmo, o dia que foi o dia da efusão do Espírito Santo, que eu não sei se você lembra, mas o Marcos Fleshman, você lembra dele? Isso, lembro. Ele, o Jason, Gilson, né, todos ali reunidos, né, rezando conosco, e eles vieram para o meu lado no momento do Espírito Santo, né, e começaram a rezar sobre mim, e naquele momento eu recebi, né, uma ação dobrada, a efusão do Espírito Santo, do Espírito que já estava em mim, né, e a gente ali começou a ver a transformação, eu comecei a sentir Deus agindo, né, a partir daquele momento na minha vida, aquele grupo de jovens, eu devia ter os meus 17 anos por aí, e começamos a viver as transformações, deixar-se resgatar pelo Espírito Santo, para aquele momento de oração naqueles jovens. Né? E ali foi sendo transformado, né? E logo eu não lembro exatamente os tempos, que já passaram-se tempos bastante, né? Mas... 1900 e bolinha. Mais ou menos. O ano eu lembro, era 1992, o ano eu até lembro. Mas eu não lembro exatamente quando o Adriano tinha chamado, né, naquela época, fazia encontro vocacional, que ele foi para o seminário. E aí ele chamou eu, o Jason e a Josefa, na época, que hoje é a esposa do Eduardo, para sermos, e tinha a Cristina também, para juntos fazermos ali como que fala, uma equipe de coordenação, para ficar no lugar dele, assim, do nada, né? E assim, ali a gente viu Deus, né, agindo, e aí a gente começou a ser os coordenadores, vamos dizer assim, daquele grupo de jovens. Sempre com a ajuda dele, mesmo ele no seminário, ele dava
os pitacos, nós não tínhamos WhatsApp na época, né? Mas a gente sempre se encontrava, né? E tinha aí os toques, ele vinha no nosso grupo de jovens também, via como é que estava acontecendo, né? Como é que estava cuidando, né? Do grupo de jovens que ele fundou, né? Então, ali eu tive a oportunidade de começar a crescer, porque aí com o próprio pai dele, né? E a mãe, que é o seu Wilson Luzia, eu tinha que ir para a diocese, em reuniões, eu tinha que ir nos encontros que tinha na diocese, e aquilo foi tudo um crescimento para mim. Não dava para ir toda a equipe, ia um ou outro, né? Então, assim, sempre eu que acabava indo na frente. E a gente foi ali, né, aprendendo, vamos dizer assim, no dia a dia, as formações e assim por diante. Aí, depois de seminário de vida e espírito, vem experiência de oração, aprofundamento e assim por diante, nós fomos crescendo dentro da renovação carismática e também no grupo de jovens Fonte do Espírito Santo. E foram vários anos, vários anos. Foi muitos anos. E depois a gente já foi para casamento, aí depois eu não sei, é uma história mais para frente aí. Isso. Então, para quem não queria acompanhar, né, Lu, só saber onde que você estava, né? Então, foi pegado de jeito, né? É isso aí. Virou coordenador. Então, né, Deus já deu um chamado e uma responsabilidade, né? Então, não tem que fugir, né? Mas isso tudo a gente percebeu, porque também eu ia, né, participava no grupo de jovens, né, Fonte do Espírito Santo, ao qual essa fonte do Espírito Santo dá frutos até hoje, né, na nossa vida, porque é um grupo que, assim, não existe mais, mas quem viveu, né, tem essa chama viva, né, essa fonte viva, né, dessa água viva do Espírito Santo, né. Tanto é que, passado tantos anos, né, nós aqui nem imaginávamos que ia fazer uma live, né, nem tinha celular, né, não tinha WhatsApp, essas tecnologias, mas graças a Deus, Deus também foi bondoso, né, e então, de toda essa perspectiva aí de vai conhecer Deus e se surpreende, Deus já põe responsabilidade na vida, e a Luciana sempre ali, rezando. Tocando, cantando. Rezando e cantando. É a que puxa o carro, né? Então, eu aprendi também a vivenciar com vocês muitas coisas, né? E ver a evolução de vocês também, depois do namoro, casamento, né? E quando foi para tomar essa decisão aí do casamento, né, que vocês tinham certeza aí que um para o outro, né, formaram a família, porque foi o primeiro chamado, né, foi o primeiro chamado de Deus, porque assim, a vida consagrada, ela é um suplementar, né, dentro da vocação, dentro daquilo que a igreja pede, né, mas entre outros, né, o casamento, a família, né, é um chamado de Deus também, ainda muito mais vocacional do que até a própria vida consagrada mesmo, porque daí, às vezes, a vida vocacional, ela, às vezes, se reserva um pouco a particularidade da consagração, da vida solo, né, e não formar família, mas formar a congregação, enfim. E vocês, como é que foi para tomar essa decisão desse casamento? E vocês já pensavam que Deus iria projetar isso para os dias de hoje? Como é que foi essa... ou então simplesmente um olhou para o outro e falou, vamos casar? Como é que foi? A gente teve que primeiro se conhecer, namorar, né, ver como que era a coisa. O Ricardo já tinha experimentado também a vocação no seminário, para ver se não era para ele ser padre, mas eu não tenho nada a ver com isso, que ele saiu do seminário, isso foi bem antes de eu conhecê-lo, já deixando bem claro aqui, porque senão o povo corre atrás de mim. Não desvirtuei ninguém, né? Quando eu conhecia, aliás, ele até namorava, né? E a gente se conheceu na escola, estudava no TN, e, na realidade, conheci a primeira minha irmã, ela que foi a ponte aí, que apresentou, porque ele se mostrou interessado, e aí a gente começou a namorar na escola,
aí depois o namoro foi para o grupo de jovens, e dentro desse grupo de jovens foi a nossa caminhada do namoro. Então, nosso namoro foi muito, assim, na igreja, na presença de Deus, na oração, crescendo espiritualmente também. Então, nós tivemos muitas brigas, muitos acertos de contas, muito diálogo, porque o nosso namoro teve muita conversa. Graças a Deus, isso nos ajudou muito a formar a nossa base que nós temos hoje. Porque ali a gente discutiu nossas ideias, nossos gostos, tudo que a gente precisava discutir, ciúmes, tudo estava ali no namoro. Então, a gente teve que desatar todos os nós ali, para que pudesse ir mais solto, né, para um casamento, com mais firmeza, com mais maturidade. Embora a gente era bem novinho, né, porque eu casei com 21 e o Ricardo tinha 19. Então, para a gente tomar essa decisão, a gente namorou praticamente 4 anos, praticamente, e a gente, assim, tinha muita certeza do que a gente queria. A gente tinha certeza que a gente se identificava muito, que tinha a presença do amor era real, né, do respeito, da compreensão. Então, tudo isso que foi somando, né, era muito mais que as coisas negativas, que as dificuldades, que os estranhamentos, né. Então, a gente viu que tinha muito mais positivo que negativo, né. Então, a gente pôde perceber que os nossos sonhos, né, se entrelaçavam, nossas metas, nossos objetivos de vida, de família. Então, a gente começou a somar tudo isso junto e cada vez ficava mais forte. E aí a gente começou a sentir aquela necessidade de, vai embora, não vai embora não, fica comigo, né? E a gente queria ficar juntos o tempo todo. Ou seja, já havia uma necessidade de conviver e partilhar a nossa vida, a nossa história. Então, foi aí que a gente chegou num consenso que realmente já era o momento da gente ficar juntos aí, casar, ter o sacramento do matrimônio, fazer essa consagração, esse chamado, que é a vocação à família. O Ricardo, já no coração, então, já tinha essa certeza aí que era a Lu. Sim. Tenho ainda. Ele teve a certeza primeiro do que eu, né? Porque ele foi o primeiro que disse que me amava, né? Ele foi, assim, o que tinha certeza do amor. E eu demorei 1 ano, assim, para dizer eu te amo para ele. Demorei mais ou menos 1 ano, porque eu tinha minhas inseguranças, pela minha história de vida, pelo aquilo que eu vivi, pelas dores, pelos traumas, né? Vividos aí na minha vida, na minha história. Então, eu tinha muita desconfiança na questão do homem, né? Então, eu falava, será que todo homem é igual ao meu pai, né? Então, a gente tinha essa dor aí aberta, mas aos poucos aí, né, eu fui me curando e eu fui vendo, né, que nem todo mundo é igual, cada pessoa tem sua subjetividade aí, né, sua diferença, tem seu potencial. Então, eu vi que realmente ele estava ali na seriedade do compromisso. E olha só, né, vai fazer 25 anos, né, que a gente está junto, mais os 4 de namoro, uns 30 aí, né, então quer dizer, né, graças a Deus, a gente está aí superando todas as dificuldades, e eu posso dizer assim, que eu amo muito ele, cada vez mais, e eu sei que ele me ama também, porque ele fala isso todo dia ele fala, amor, eu te amo. Fala, amor, você é linda. Aí eu tento acreditar, claro. Cultivar, né? Cultivar o amor, né? Sim. Tem que regar, né? E eu me lembro, né, que daí logo depois do casamento, aí vocês deram um passo aí para já ter um planejamento da Mariana, né? Que já é casada hoje, né? Já tem sua família. Então, você vê quantas coisas, né? Hoje vocês tiveram aí nessa experiência, né? De conhecimento, né, de conhecer Deus primeiro, né? E depois levar Deus para dentro dessa relação, né? Que aí veio de tijolinho em tijolinho, né? Um degrauzinho, outro degrauzinho, porque assim, a vida consagrada, ela é um exemplo, né? A igreja fala isso, né? E a gente olha para a vida de vocês, para quem conhece vocês, sabe, né? Mesmo eu estando aqui no Paraná, né?
a gente vê o contato, né, às vezes que a gente sempre vê pelas redes sociais, então Deus agindo, né, e a gente consegue ver esses tijolinhos, esses degrauzinhos aí, todos alinhadinhos, né, e conta para nós aí um pouquinho, porque daí, assim, eu sei que o Ricardo teve um acidente com o pé, né, e depois também a gestação da Mariana, né, também que não sei se teve um probleminha. Foi complicado. Né? E conta aí para nós um pouquinho aí, né? Você que está chegando agora, estou com o Ricardo e a Luciana, né? Falando sobre vida consagrada, né? Então, contando um pouco da história deles, né? Até agora estamos aí nos 10% da história, né? E você fique conosco aí, né? Para você se identificar aí, porque Deus hoje tem um chamado ao seu coração. Então, vamos lá. E tem bastante gente com a gente aqui. Tem a Janaína, de Minas Gerais, tem o Marcelo, que é de Campos de Jordão, a Gabi, que é aqui de Nova Odessa, a Patrícia, a Lia, a Ana Piccone, a Lia, que também fez parte do Grupo Fonte do Espírito Santo, né? A Patrícia Fernando, o Wagner, que também é consagrado da comunidade Filhos do Céu. Então, a Lia era do grupo de jovens também, e hoje, você vê, tornou a minha comadre. Ela é madrinha e o Denis, padrinhos do Gabriel. Então, a gente se tornou aí uma família, né? Você vê quantas histórias, né? Frutos, né? Do fonte do Espírito Santo, né? Quantas pessoas aí que acabou, né? Aí, se entrelaçando na nossa família, na nossa vida, né? E eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um, a sua vida, a sua família, né? Que faz parte da minha história também. E eu louvo a Deus por isso, porque como é bonito poder testemunhar isso hoje, poder falar de histórias que nós vivemos e Deus nos aproxima para vivermos mais histórias juntos. Olha que coisa mais linda, né? Eu lembrava agora do seu Elias, seu pai, da Leonor também, o Pedrinho e a dona Fátima, quantos conselhos nos deram como jovem, né? O momento de intercessão era na casa do seu Pedrinho, né? Muito tempo foi lá. E quantas vezes nós estávamos lá, eles iam lá dar alguma orientação, né, para cada um de nós jovens, né? Era muito bom isso. Nós rezávamos. Nós tivemos um tempo assim, de oração mesmo, né? Conhecemos a oração e trouxemos a oração para a nossa vida, né? Sabemos que a vida, ela é relativa na oração, né? Então, eu agradeço a todos que estão participando conosco, né? Aos que vão ainda ver essa live, né? E vão ter o seu chamado, já com a certeza de responder o seu chamado. Então, fico feliz aí por todos que estão participando, né? E daí vocês dão esse passo aí para nós, aí, como é que foi esse acidente, né? E como é que foi essa gestação aí? Parece que foi meio perto, né? Primeiro foi a Mariana, né? A Mariana veio antes do acidente, né? A Mariana, nós, quando casamos, nós tínhamos o mesmo sonho, né? De ter um filho assim, casar e ter um filho logo. Então, eu amo criança, amo bebê, amo cuidar de bebê, principalmente de bebezinho, né? Adoro. E aí eu logo engravidei. Depois de uns 5 meses de casada, eu engravidei. E antes de casar, eu tive uma meningite. Então, meu marido achou que ele ia ficar viúvo. Eu fiquei internada. E assim que eu recuperei dessa meningite, graças a Deus, que eu lembro que até que o grupo de jovens todo queria me visitar na época, a gente participava do grupo, era uma loucura, todo mundo rezando para mim, e eu me sentia, assim, muito amada, muito acolhida naquela época, graças a Deus, né? Deus ouviu muito rápido a oração, né? Verdade. Aí, depois de 5 meses que a gente casou, aí eu engravidei da Mariana, e ela nasceu prematura por causa do rompimento do descolamento da placenta. Era bem pequenininho o descolamento, mas fez, assim, um estrago, né? Tive muita hemorragia. Então, ela nasceu aí de 6 meses e meio, 6 meses, acho que 6 meses ela tinha de gestação. E o médico disse que ele ia retirar a Mariana de mim, porque eu poderia ter mais filho, e que ele não garantia a vida da Mariana, ele não podia fazer isso. Mas eu olhei para ele e falei assim, o senhor não pode garantir a vida da minha filha. Eu nem sabia que era uma menina, né?
mas Deus pode, porque nós oramos antes da gente ter nossa filha, conceber nossa filha, nós oramos a Deus e pedimos a Deus. Então, Deus sabe o que faz. Se ela tiver que ser nossa, Deus vai confiar a nós, sendo ela prematura ou não. E quando eles tiraram a Mariana de mim, que eles fizeram uma cesárea e precisaram tirar, na hora o médico disse assim, meu Deus, que bebezão, porque todos estavam esperando ali uma criança de 1 quilo, 1,1 kg no máximo, e a Mariana pesou 1,640 kg, embora não seja muito, mas aos olhos humanos, naquele momento já foi o primeiro milagre. Ela chorou, ela respirou, então tudo isso ajudou, né? Já tinha o pulmão formadinho, unhas formadas, tudo certinho. Passou um perrengue aí na incubadora, foi para Piracicaba, teve que ser internada às pressas, porque bebê prematuro é muito frágil, e naquela época teve uma infecção generalizada, na época teve a contaminação dos soros parenterais que iam para as UTIs neonatal, e ela tinha que ser transferida para Campinas, só que Deus foi tão bom, né, que ela foi transferida para Piracicaba, onde nem eu tinha plano lá, não tinha direito de plano lá, meu direito era em Campinas, mas aí tudo tinha um propósito. Naquela época, Campinas recebeu esse soro contaminado e morreram muitos bebês prematuros. E a Mariana, ela tinha ido para Piracicaba. E eu vi ali a mão de Deus, que mandou ela para um lugar praticamente parecia ser errado, perante a Unimed, mas que foi o local onde Deus salvou a sua vida. E a gente conseguiu passar, graças a Deus, e hoje ela está casada já, tem 23 anos, é uma bela menina, uma moça, né? E graças a Deus, cheia de saúde. E aí depois veio a questão do acidente que a Mariana tinha uns 4 anos, né? Aí, Ricardo, 2 anos e meio, por aí a Mariana tinha de idade, foi onde o Ricardo se acidentou na empresa, aí ele pode contar. Diga lá. Vamos lá. Eu trabalhava à noite na época, né? E a gente tinha um grupo de jovens no domingo, então dava para conciliar, né? E a gente fazia a intercessão no sábado e o grupo de jovens no domingo. Então, quando eu trabalhava na empresa à noite, e eu lembro exatamente, 28 de junho de 2000, o ano 2000 mesmo. O Mariana tinha quase 3 anos, é isso mesmo. E eu fui trabalhar aquele dia, eu estava bem, não tinha nenhum... tinha dormido muito bem, né? E, infelizmente, eu tive um acidente, um pequeno acidente, mas só que a consequência foi forte, né? Foi grave. E aí eu acabei prensando meu pé contra a parede com a empilhadeira e veio a ter um amputamento de 2 dedos, né? E esmagamento dos outros, né? Do pé esquerdo. E foi uma correria, né? E isso ainda não foi o mais grave, né? Que depois eu tive uma embolia pulmonar, então, assim, foi tudo a mão de Deus mesmo ali, dentro da minha vida, né? E em minha vida naquele momento. Só fiquei 15 dias no hospital, e devido a ficar muito tempo deitado também, por isso que veio a embolia pulmonar, mas eu digo que a minha vida é um milagre, né? Minha vida é um milagre mesmo, devido até à intercessão da nossa Mãe Maria, né? Porque eu estou resumindo bastante, né? Mas no último dia da minha cirurgia, né? Que eu fiz 3 cirurgias, né? Tentando primeira implantação dos dedos, depois a segunda estava dando tudo certo, na terceira tinha gangrenado, e para não perder o pé, eu precisei amputar todos os dedos do meu pé esquerdo. Então, eu não tenho nenhum dedo no pé esquerdo, devido a esse acidente. E nesse dia que foi feito o amputamento, né, depois que eu voltei vamos falar da cirurgia, que eu fui para o quarto, eu tinha um catéter que eles já deixaram ligado na espinha, para se caso tivesse alguma dor muito forte, né, eles aplicavam já algum remédio ali para cortar a dor, né. E eu lembro que eu comecei a ter muita dor, mas muita dor no pé, e depois, além da dor no pé, começou a dar pontadas no meu pulmão, né? Eu não sabia que era um pulmão, eu sentia nas costas, né? E pontadas, eu comecei a não conseguir respirar direito, a Luciana estava comigo nesse momento, né?
e foi passando a anestesia do pé, e aí o negócio foi complicando, né? Mas eu lembro que a Lu estava ali ainda, elas vieram, as enfermeiras, falaram que eu estava muito nervoso, que era para mim se acalmar, mas eu não estava conseguindo respirar. Então eu falei, eu nunca senti isso, não é que eu estou nervoso, é que algo tá estranho, né? E eles vieram, aplicaram algo na minha, no catéter que eu tinha e que eu apaguei, na verdade, né? E eu lembro que a Lu, quando eu acordei novamente, a minha tia Antônia, que é a irmã da minha mãe, né? Ela estava comigo no quarto, a Luz tinha ido embora, e ela estava rezando o terço, e eu ali também rezando o terço, né? Comecei a rezar com ela, né? E ali a gente pedia para que Maria cuidasse de tudo. Eu não tinha mais dores naquele momento, né? E não sabia o que tinha acontecido, na verdade, porque como eles deram algum sedativo, eu acabei dormindo, né? E quando foi no outro dia de manhã, as enfermeiras vieram para que eu fosse até o banheiro para tomar banho, enfim, eles me ajudaram a tomar banho. Eu estava com o pé praticamente não engessado, mas tinha uma bota nele e tal. E nesse levantar do leito, né, para ir até a cama, eu comecei a tossir sem ter tosse. Eu comecei a tossir forte mesmo. E eu percebi que no tossir algo veio à minha boca e eu falei, mas que é isso, né? E eu fui correndo não, que eu não podia correr, né? Mas eu fui rápido para, para a pia do banheiro e expeli, né, para fora o que tinha na minha boca, né? E era um coágulo de sangue, e bem grande, né? Assim, um coágulo que as enfermeiras olharam e falaram, nossa, o que é isso? Aí eu falei, ah, se vocês que são enfermeira não sabem o que é, imagine eu, né? Eu falei assim, eu não sei o que é, né? Eu sei que eu comecei a tossir e isso veio à minha boca. Enfim, aí a gente tomou banho, não tinha mais dores, nada. E aí, quando eles viram isso, aí chamaram junta médica, chamaram o especialista de pulmão, fizeram me tiraram radiografia e tudo quanto é lado, né? E aí viram que eu tive uma embolia pulmonar mesmo, e a pleura do pulmão, né, que é a capa que a gente tem, tinha reagido contra algo. E então estava bem inflamado mesmo. E aí foi na onde eu fiz tratamento 6 meses desse pulmão esquerdo, devido a ter sido afetado por essa embolia, né? Mas graças a Deus ele voltou ao normal, né? Não teve nenhuma sequela, né, no pulmão. E foi um milagre, porque o próprio médico disse que pegou um pulmão de gesso que ele tinha na mesa dele, ele falou, olha, se esse coágulo tivesse alojado nesse lugar aqui, a gente não ia, você ia morrer, né, no sentido sem respiração, porque você ia perder não tinha como fazer nada, isso a gente só ia ver isso na autópsia mesmo, para ver o que tinha acontecido. Então, assim, olha o milagre aí, né? E pela intercessão da nossa Mãe Maria. Então, esse foi o segundo milagre na nossa vida, né? Então, o terceiro, né? Porque Então, teve a meningite da Lu, o nascimento da Mariana e a e minha vida. esse coágulo. Sim. Tudo isso um pouco antes de casar, né? Tinha uns 3 anos. A gente tinha só 3 anos de casado, já tinha acontecido tudo isso. Aí a gente pensava, meu Deus, quais são os propósitos de Deus? Deve ser grande, né? Porque em nenhum momento a gente reclamava. A gente não murmurava, não ficava dizendo, ai, porque a gente, porque tudo tem que ser com a gente. Pelo contrário, né? A gente agradecia a Deus, mesmo nessas dificuldades, a gente louvava a Deus, dizia muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor vai dar força para a gente superar tudo isso. E as pessoas ficavam, assim, perplexas, né? Que nos conheciam, falavam assim, meu Deus, como pode tão jovenzinho estar sofrendo tanto? E tinha aquele olhar até de piedade, né, em cima de nós, porque as pessoas se compadeciam de ver o nosso sofrimento. Tanto que quando a Mariana estava internada, a gente gastou, assim, o dinheiro que não tinha para a gente poder acudir a Mariana no hospital, para a gente poder visitar, porque tudo a gente tinha que pagar até o que comia, tudo era muito caro, a gente já não tinha dinheiro, tudo era caro. Eu sei que as pessoas do grupo de oração se mobilizaram, arrecadaram dinheiro, mandaram para a gente, então nunca faltou nada, porque os irmãos, né, a comunidade já estava sendo vivida ali, né, porque os irmãos ajudavam, os irmãos colaboravam,
e a gente não pode reclamar de nada, porque em nenhum momento a gente ficou desamparado. Pode assim, viver tribulações, provações, dificuldades, mas nós conseguimos superar todas elas com a graça de Deus. É porque, como diz o outro, né? É mais fácil dar o balde, né? Tem gente que não aguenta, é aquele momento, né? Não aguento mais, né? Não aguento mais, né? Muita gente vive isso hoje, né? E tá aí, né? Para você que tá aí no seu coração, que não aguenta mais, né? Que você, a palavra é essa, né? Eu não aguento mais isso que eu estou vivendo, eu não aguento mais. Tenha fé. Né? Vamos de mãe, eu sei que vocês cantam um pouquinho, vamos de mãe, já que o momento é mariano, né? Vamos de mãe, vocês cantam um refrãozinho aí para nós aí, de mãe, né? Dedicado todo esse momento agora, né? Até a história até agora, né? Conhecer Deus, levar Deus para o relacionamento, né? Formar a família, agradecer nos momentos difíceis, né? E no momento que poderia jogar tudo para o alto, né, recolher em oração e acreditar na esperança de Deus. Isso é prova dos milagres, né? E quem a abençoa é sempre a Mãe Maria. É emocionante estar aqui hoje contando a história do Ricardo e da Lu. Daqui a pouco eu entro nessa história também. Já estou desde o começo, né? Mas daqui a pouco eu entro um pouquinho dessa história também. E vamos de mãe, né? Benção, Mãe do Céu. Vou deixar aí com vocês aí, vocês puxam o refrãozinho aí, a gente já começa de novo a conversa. Perfeito. Virgem Maria, Senhora da alegria, rogai por nós, filhos amados do Pai. Virgem Maria, Senhora da alegria, rogai por nós e recorremos a vós. Virgem Maria, Senhora da alegria, rogai por nós, filhos amados do Pai. Virgem Maria, Senhora da alegria, rogai por nós e recorremos a vós. Olha aí que beleza! Olha aí que beleza, né? Nossa Senhora da Alegria, né? A gente vê a felicidade, a alegria no rosto de vocês. Até estava comentando um pouquinho antes de entrar na live com eles, né? Que a gente estava falando, né? A Lu e o Ricardo não envelhecem nunca. A Lu, então, nem se fala. Mas, né? Que beleza, né? Que Deus conserve assim, né? Sempre essa... Quase 50 anos, mas já. Quase com 50 anos. Meio século já. 50 anos com cara de 20. É isso aí, bacana. Eu vou ler um provérbio aqui, né, do livro de Provérbios, né, porque, assim, eu tenho isso comigo desde do grupo de jovens, desde essa época aí que nós sempre estivemos juntos, né, e então eu tenho isso comigo e acaba confirmando tudo isso que nós estamos falando até agora, da história, toda a nossa história, né, a história de vida de vocês, a história de vida nossa, né. Então, eu vou ler aqui, ó, está em Provérbios, capítulo 20, né? O versículo é o 24, né? O Senhor é quem dirige os passos do homem, e como poderá o homem compreender seu caminho? Aí depois no 25 aqui, né? Eu até grifei embaixo, né? Que é um laço dizer inconsideravelmente consagrado, né? Então, assim, para dar um peso no versículo acima, né? O Senhor é quem dirige os passos do homem. Como poderá o homem compreender seu caminho? Daí eu coloquei consagrado. Porque o caminho da gente só toma sentido se a gente se consagrar, se a gente tiver Deus, né? E trazendo hoje, né? Foi uma maravilha, assim, obrigado pelo sim de vocês para fazer essa live. Mais merecida do que nunca você está fazendo essa semana aí,
da vida consagrada, por toda essa história, né? Muito obrigado aí por vocês aceitarem aí de fazer a live, né? E trazer essa história. Oi? Nós que agradecemos a oportunidade. Acho que falar de vida consagrada para nós é uma honra, né? Porque eu lembrava, né, que nós estamos nessa vida há 11 anos, né, de consagrado. A Comunidade Filhos do Céu completa 12 anos, mas nós nos consagramos depois de 1 ano de comunidade, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um caminho, né, dentro da própria comunidade, para depois fazemos o primeiro voto nosso de consagração. Bacana, bacana. Eu trouxe a vida do Ricardo e da Lu até o momento aí do nascimento da Mariana e depois desse acidente, porque foi um momento mais crucial, mais sofrido, assim, da vida deles no início, né? Porque onde o casal poderia, de todo esse momento de sofrimento, né, jogar tudo pro alto, né? Jogar o casamento pro alto, jogar tudo pro alto, né? E não. Colocou tudo na mão de Deus e deixou Deus agir, né? Foi o que eu acabei de ler aqui nos provérbios aqui, né? E nisso eu quero também entrar aí uma lembrança que daí nessa época mais ou menos aí eu vim para o Paraná, né? 2002, né? Eu vim para o Paraná e onde a Lu ela falava assim, não, mas o Lincoln não pode ir embora, o Lincoln é nosso, né? E a gente rezava, né? Se reunia para rezar, né? E Deus dava, assim, muitas revelações nas orações, né? A gente guardou isso no coração, né? E aí eu vim para o Paraná e eles viveram a vida deles ali, né, nesse contexto ali da comunidade, né, da Josefina Baquita, e aí foi crescendo essa espiritualidade na vida deles, que eu fui acompanhando de longe, né, e embora eu vim para o Paraná, fui também vivendo a minha vida, né, como aconteceu também com o Hélito, que foi para Minas, né, e cada um foi indo embora, né, e o povo sem entender por quê. Né? Todo mundo triste, Deus está levando todo mundo embora para outros estados, né? E engraçado que teve uma época, né? Até comentei esses dias com o Ricardo, eu falei, avisa a Lu aí, né? Porque a comunidade ela se estendeu, né? Nós já vamos falar aí do início da comunidade Filhos do Céu, mas anterior a isso, né? Algumas vigílias, daí Deus nos dava as revelações e tal, mas será que é isso? E a gente brincava, né, que eu falei uma vez que eles iam até para Cuba, né, para estar lá em Cuba. E quem que está com os cubanos hoje sou eu aqui no próximo aqui. Eu tenho um casal de médicos, né, que participam da renovação carismática aqui, né, e se estiverem assistindo também, boa noite a vocês, né, um abraço. E é interessante assim como Deus vai as promessas de Deus, as revelações de Deus, ele vai nos concedendo essa graça de tocar, né? De tocar nelas, né? Às vezes a proporção, assim, a gente imagina de um jeito, mas Deus sempre põe de outro. E com Deus não tem mentira, né? É sempre a verdade, né? E a gente vê de uma certa forma, assim, que Deus age bem na pequenez, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas como vou em Cuba? Aí tá os cubanos aqui, né? Então é assim, né? Deus age nessa proporção com a gente, nas pequenezas. E então eu vou pedir para vocês contar um pouquinho aí dessa comunidade, como nasceu essa comunidade no coração de vocês, como é que foi isso, né? E já para nós podemos dar os passos aí na vida consagrada, né? Então como é que foi esse passo, né, para já perceber esse chamado, né, e como é que desenrolou isso tudo, né? Antes da gente começar a comunidade Filhos do Céu, houve muitas, assim, provações, além dessas que a gente contou, né, nós tivemos algumas
uma trajetória. Nós precisamos primeiro passar pelo purgatório pelas pancadas, para o lombo ficar grosso, para a gente apanhar e depois não sentir a lambada, né? E nós fizemos um percurso na renovação carismática, né? Bastante tempo, nós trabalhamos anos, né? Acredito que uns 20 anos. Uns 20 anos a gente trabalhou, o Ricardo coordenando a cidade de Nova Odessa, na RCC, a gente coordenou primeiro o grupo de oração da Baquita, né, de adultos, e depois ele acabou assumindo a Nova Odessa como a cidade, e eu continuei coordenando o grupo de oração da Baquita, que fomos nós os coordenadores que abriu esse grupo aqui a pedido do padre, né, a pedido do padre nós fomos coordenar. Depois que a gente estava anos trabalhando, né, no grupo ali, na cidade, aí foi onde foi surgindo isso, esse outro desejo. A gente sabia o que era, mas o Ricardo vai contar aí, através de quem que foi esse chamado que a gente teve aí na comunidade. Mas antes disso, nós tivemos muitas coisas, não sei se você lembra, que uma vez você veio em casa, eu morava no bairro do Capoava, aqui em Nova Odessa, e aí você veio fazer uma visita dessa, né? Aí você olhou para minha casa e falou, você está preparado para perder essa casa? Lembra disso? Foi atrevido, assim, foi atrevimento. Eu quase te soquei, a vontade que eu tinha era de te socar, mas, né, como eu sou uma pessoa educada, não ia te socar, né? Falei, irmão, mas você veio aqui visitar ou veio transviar? Você disse que me ama ou me odeia? Aí eu olhei para você assim, meio com raiva, meio com sentimento, sei lá, né, não posso nem dizer raiva, mas assim, me sentida, né? Fiquei meio triste. Ai, meu Deus, será que Deus trouxe essa criatura aqui para falar uma coisa dessas, né? E eu não entendi, né, na época, eu falei assim, bom, preparado não tô, ainda fui sincero, né, falei, preparado não tô, porque aqui tem até os dedos do meu marido, né, que perdeu os dedos no emprego, trabalhando para sustentar a gente, e essa casa surgiu assim, né, do trabalho dele, né, fruto do nosso trabalho. E, então, nós começamos a ter dificuldades financeiras, começamos a perder coisas, né, às vezes tem que perder para ganhar, né? Então a gente começou a perder, não entendia por quê, porque a gente não fazia contas e aquilo tudo foi acontecendo e a gente não sabia para que lado a gente corria, que foi até na época que a música Confia, né, que está no nosso CD, do nosso trabalho hoje, foi surgir. Foi nessa época onde eu não via direção, tanto que a música fala, né? Quando tudo parecia sem solução, sem direção, sem resposta. Aí o Senhor vem em Salmos, lá no 32, e fala, o Senhor me disse, alegra, meu filho, sou teu Deus que não falha, refúgio seguro, caminho e direção. Então, naquele dia dessa música, onde eu comecei a escrever chorando, no meu quarto e rezando, eu me desapeguei, falei, Senhor, essa casa é tua, o Senhor só está emprestando para a gente morar, se eu não tiver que ficar aqui, eu não vou ficar, e o Senhor sabe disso. E muitas coisas foram acontecendo, a gente foi mesmo, a gente depois perdeu aquela casa, hoje a gente está nessa casa, hoje a gente está aqui, graças a Deus, Deus não nos deixou sem teto, né, graças a Deus deu tudo certo, e assim, e tudo nesse meio, nessa muvuca toda aí, né, nessa confusão toda que a gente vivia, chorando e rezando, e o Padre Alcindo acompanhou muito, né, a nossa história de perto, porque ele viu nascer a comunidade. Aí foi onde a gente, na missão, Deus vem e revela esse chamado de comunidade, que o Ricardo vai contar quem foi que falou, que foi outro atrevido que veio falar na nossa vida, que tinha algo maior. Esse chamado... Não, aí o cara fala e vai embora para outro lugar. O cara vem, dá a notícia ruim e vai embora. Aconteceu da mesma forma. Esse chamado sempre ardia, né, e arde até hoje no nosso coração, né? A gente não entendia, mas ali estávamos trabalhando, né, dentro da inovação carismática, na igreja, cantando, fazendo o nosso trabalho. E em 2006, mais exatamente, nós fomos para o Carnaval 2006, no Rebanhão, que a gente sempre tocava ou estava animando, fazendo algum trabalho junto com a renovação, estávamos inseridos, né? E nós fomos chamados a tocar
segunda-feira, para a terceira idade, uma segunda-feira à tarde, né? Somos os jovens tocando para a terceira idade, né? Animando eles lá. E nós fomos com muito carinho, com muito amor, né? Fomos lá e levamos a nossa banda lá. Que não era tão jovem assim mais, né? A gente já tinha nossas idades, já era casado há algum tempo, né? Mas assim, a gente se colocava como jovem. E estávamos lá tocando, né? Chegando lá, enfim. E um seminarista, que hoje já é padre, chamado Adeleon, ele fitou os olhos, né? Olhou para mim, assim, e ficou ali. Não, eu tenho vergonha, né? No domingo, eu estou esquecendo dessa parte, mas eu estava na missa à tarde, no final do dia do domingo. Então, teve uma missa e o padre, e era da comunidade que esse seminarista estava ali com a gente. E a gente estava todos os coordenadores na quadra, e ele fitou os olhos em mim, ficou me olhando e rezando, aquela coisa toda, e eu falava para o aluno, nossa, ele tá me olhando, né? Estão olhando para nós, nossa direção. E a gente não entendeu nada, mas a gente rezou, os padres, dois padres desceram para rezar pelos coordenadores da cidade, de grupo de oração, e nós estávamos ali no meio. E ali aconteceu um milagre também, né? O Lucas estava com uma dor na barriga, ele tinha um problema, alguma coisa no intestino, e o padre colocou a mão na minha cabeça, eu fui e pus a mão na barriga do Lucas, né? Foi bem automático, assim, e ali Deus agiu, né? Então ali, né, naquele momento também aconteceu a graça de Deus também. E, beleza, passou aquele dia, no outro dia a gente voltou lá, que aí nós fomos tocar lá com o pessoal da terceira idade, e o seminarista estava lá de novo. E assim que eu cheguei na quadra, ele me viu, ele veio correndo até nós, né? Falando assim, eu sabia que se fosse de Deus, ele ia colocar vocês na minha frente de novo. Eu falei, Jesus, o que aconteceu, né? E aí eu falei assim, mas, bom, eu tô atrás, a gente tava meio, assim, quase em cima da hora de começar, então eu precisava montar as coisas aí. Eu falei, vamos fazer assim, então deixa eu montar tudo ali. Aí a gente senta e conversa, pode ser, pode ser. E eu fiquei ali curioso, o que esse rapaz quer falar comigo, né? E eu falei, nossa, vamos lá. E montamos tudo, sentamos lá atrás, aí ele virou para nós e falou, vamos sentar aqui, senta aí, vamos sentar. Sentamos e ele começou, falou assim, olha, Deus tem algo muito grande para vocês, vocês não vão entender agora o que eu vou falar, mas Deus tem algo muito grande, e começou a falar de uma grandeza. E eu falei, mas Jesus, o que esse... Por fim, ele me deixou mais confuso ainda. Eu sentia uma chama no meu coração naquele momento que ele falava, mas eu não entendia o que realmente. E Deus tinha falado para ele que eu não ia entender. E eu demorei 2 anos para entender, depois daquilo que aconteceu, né? Então, assim, eu fui trabalhando, aí aconteceu de eu ser chamado a ser coordenador da cidade, Nova Odessa, que o senhor estava contando. Então, aí, quando ele falou algo grande, aí eu falei, poxa, não, eu ia ser coordenador da cidade, né? E eu pensava, né, nesse tamanho. Só que depois eu fui vendo que não era, né? Que era algo maior ainda. Eu falei assim, mas Senhor, o que tu queres, né? E no decorrer, na oração, enfim, o Wellington, a gente partilhava bastante na época, o Wellington estava em Nova Odessa ainda, né? O Wellington, a Gil. E eu lembro que quando Deus mostrou para mim na palavra dele o que realmente Deus queria de mim e da minha família, ele não estava aqui, ele estava em Minas viajando, passeando, na verdade, né, lá onde ele mora hoje. E eu falei, nossa, eu preciso passar para alguém isso aqui para ter discernimento. Aí eu lembro que eu passei era SMS, não era WhatsApp, não. Mandei a palavra para o padre Alcindo e mandei a palavra para o Wellington. E os dois leram a palavra e entenderam a mesma coisa e me retornaram o que eu tinha entendido. Poxa, aí eu peguei e chamei a Luciana no nosso quarto, mostrei a palavra para ela, senta aí e lê. Aí ela leu, entendeu também, mas não quis falar o que tinha entendido. Entendi, mas não compreendi. Não quis compreender. Não quis compreender o medo, né? E ali a gente começou a trabalhar esse chamado de uma nova comunidade. Eu nem sabia, né, que era isso ainda, mas que Deus queria que a gente fundasse algo diferente. E aí a gente começou a trabalhar essa comunidade Filhos do Céu que hoje existe, né, que mas não tinha nome. Por que eu não queria? Porque quando a gente casou, a gente já não tinha nada mesmo para perder. Então ele falava assim, vamos para a Canção Nova. E a gente, nossa, ama a Canção Nova, né?
vamos para Canção Nova e tal, né? Até no meio desse caminho, a gente conheceu o Joelso da Canção Nova, ele queria arrastar a gente para a Canção Nova, o Joelso e o Cleto lá da Canção Nova, quis arrastar a gente fugiu dele também. E eu falava que eu não queria ir, que eu queria ter minha casa, minha vida, minha história, eu não queria viver em comunidade. Por fim, né, Deus veio, deu volta, e parou no mesmo lugar, e por isso que eu não queria compreender, porque eu falava, meu Deus, lá vem essa história de comunidade de novo na minha vida, porque eu acho que eu não quero isso mesmo. E aí fiquei com medo, porque é toda uma fantasia que a gente tem na cabeça, de que isso, que aquilo, não vai poder isso, não vai poder aquilo, e não é nada disso, né? Deus nos deixa livres, e é assim, e é sentir essa liberdade, né? Por isso que eu tinha medo, mas depois esse medo foi terminando, conforme eu fui caminhando e deixando Deus me envolver nesse chamado novo. O Nelsinho já diz, né, numa música dele, né? Liberdade não é fazer o que eu preciso, liberdade é fazer o que eu preciso, que na verdade é o chamado mesmo, né? Deus nos deixa tão livres, né? Para entender, para compreender tudo isso, né? Foi o que eu vivi aqui no Paraná também, né? De todos esses anos, né? Aqui. E aí a gente chega numa certa idade também, com a maturidade, né, da vida, tudo que a gente já viveu, e a gente também entende, né, começa a entender. Eu, particularmente mesmo, eu também sempre tive esse desejo, né, já tive até um vocacionado também feito pela Canção Nova, né, durante 2 anos, vivi uma experiência assim, mas não tive a maturidade, não era para a época, né, e sendo que Deus me proporcionou estar aqui hoje, né, a entender, porque assim, como nós conversávamos até os outros dias atrás, né, o fruto não cai longe do pé, né, então a gente teve uma história, né, tanto em Deus como uma amizade, mas mais em Deus, né, e eu não poderia também estar fora dessa história, né, e hoje fazendo o estudo com vocês, da comunidade, né, lembrando que foi um acaso, assim, de Deus, né, deu um estalo, assim, falou, pô, né, o Ricardo falou, Limpo, você não faz o estudo com a gente, né, então, aí vem toda essa história. Hoje, eu estou muito emocionado de fazer essa live hoje com vocês, prometo não chorar, mas a gente fica emocionado. Isso, é uma emoção muito grande, porque assim, a gente vai vendo o quanto Deus, ele nos permite viver muitas coisas, né, e depois coloca a gente tudo junto de novo, né, no mesmo caminho, na mesma unção, e para um objetivo só, né, que é implantar o reino de Deus aqui na Terra, né, através dessa vida consagrada, né. Então, imagina, eu nem imaginava estar fazendo o caminho, os estudos que eu estou fazendo com vocês esse ano, né, porque se fosse de vontade própria mesmo, talvez eu não teria estar fazendo por conta de outras coisas, né, mas foi acontecendo naturalmente. Então, é uma coisa assim que eu quero dizer para você que está em casa agora, né, não se cobre, né, quando o Ricardo também teve as pessoas que falaram para ele, que rezaram para ele, né, ou as pessoas que rezam para você e falam, não, você vai ter uma missão na sua vida muito grande, você vai, calma, tudo vem no tempo certo, né, e livremente, né, espontaneamente, Deus não força nada, né, Deus não é um Deus que encosta você na parede, né, para você dar o sim ou dar o não, né, Ele quer que você reconheça, né, no amor, né, na espiritualidade. E a esse passo, então, descobrir essa vocação para essa comunidade, Ricardo e Luciana, como é que foi essa história, assim, de daí construir isso, né, porque ter esse chamado, né, identificar as palavras, né, e perceber os sinais, daí a Luciana também não queria, né,
E como é que foi assim para fazer esse instituto, para essa comunidade existir hoje, né? Como é que foi esses passos dentro da igreja, né? Porque tem todo um acompanhamento da diocese, né? Então, como é que foi esse nascer dessa comunidade, sair do papel, sair do pensamento primeiro, né? Para ir para o papel e depois do papel virar esse corpo físico hoje? Não foi fácil, foi de muita oração, né, de muita direção de Deus e também da igreja, né? Eu acho que a primeira coisa foi nós procurarmos mesmo a igreja, né? No caso na pessoa do Padre Alcindo, na época, que era o pároco da Nossa Senhora das Dores, né? Nem a paróquia Santa Josefina Baquita não era paróquia ainda, né? E ela era uma comunidade ligada à Nossa Senhora das Dores. E o Padre Alcindo começou a nos acompanhar, direcionando espiritualmente, direcionando até documentalmente, né? Que ele, como ele vem de uma congregação, né? Ele também, de um instituto, ele entendia, né? Como era uma fundação no sentido de Madalena de Canossa, né? Que sabia história, que também foi uma leiga que fundou, né, a congregação canossiana. Então, era um meio não parecido, né, porque a comunidade Filhos do Céu não é um instituto religioso de formação de padres, nem de irmãs e freiras, né, mas era algo muito parecido no sentido da evangelização, né, e do resgate, enfim. Então, foi assim, para chegar no nome, a gente teve que também rezar, porque nós começamos a nos reunir, mas não tinha nome. Comunidade o quê? Né? Qual que é o chamado? E também, devido à música que na época do padre Fábio de Mello, chamado Filho do Céu, que a gente ouvia antes ainda da fundação, né? O Lucas e o padre Alcindo se tratavam assim, né? Ô, filho do céu daqui, filho do céu dali. E aí acabou pegando o batismo, né, da comunidade Filhos do Céu. Então foi através da música mais o jeito de tratar, né? O padre Alcindo e o Lucas, que é o meu filho do meio, né? Nosso filho do meio. E dali a gente foi rezando e caminhando e fazendo documentação. O padre Alcindo era bem, ele cobrava bastante essa parte de escrever tudo, né? Eu tinha que tirar do coração de Deus o que Deus queria, e assim ele foi instigando isso em mim, e também na comunidade, onde nós íamos escrevendo, fazendo considerações, tudo que eu escrevia, ele ia lá, dava uma consideração, alguma coisa em cima também, e assim a gente ia trabalhando as documentações. E aí levamos para a diocese também nos abraçou, né, nos acolheu, né, na época, levamos, aí, tem que fazer a parte do estatuto jurídico, vamos fazer o estatuto jurídico, escrevemos o estatuto jurídico, tivemos irmãos que são advogados que nos ajudou, né, e assim foi andando, aí foi para o canonista da igreja, né, porque tudo tem que passar pelo crivo, né, da igreja, então foi tudo caminhando dessa forma, e ali a gente rezando, e a gente, não foi fácil, não é fácil viver em comunidade, mas as bênçãos, né, e as graças que Deus nos derrama e nos completa no chamado é muito grande. Então, aí a gente vai trabalhando isso, né, com a vida consagrada. Então, trabalhando a cada dia mais a nossa vida, trabalhando cada dia mais, e foi isso que a gente foi fazendo dentro da comunidade. E aí, na época, né, estávamos eu, a Luciana, a Juliana, que também está aqui na live, está assistindo a live, né, o Wellington Dias, né, que são casados também, e o Luiz, na época. Éramos em 5 que fizemos essa primeira experiência de vida consagrada, né? Porque nós fomos para um retiro, depois de uma boa caminhada, para fazer um encontro ali com Deus, ainda fui lá em Araras, né, no seminário, né, onde a gente foi se encontrar lá, fazer nossas moções, as coisas que Deus ia colocando para nós, e lá nós fizemos nosso primeiro voto de consagração, e do sim a Deus através da comunidade Filhos do Céu. Então, assim, a consagração não é a comunidade, é a consagração a Deus, né, através da comunidade. Então, nós somos consagrados a Deus, não somos consagrados à comunidade Filhos do Céu, né, sim através da comunidade, a serviço da igreja. Então, assim, é bem interessante, né, somos consagrados a Deus através da comunidade, a serviço da igreja, do irmão, da sociedade, né, nesse sentido.
Então, isso nos completa, né? Nos dá um preenchimento no coração, né? E depois que a Lu também entendeu, né? O chamado que ela abraçou junto comigo, aí as coisas começam a fluir mais, né? Desde o início, né? Que ela conseguiu ali entender que Deus realmente queria isso de nós. E aí foi, na época a Mariana era pequena não, tinha lá, não lembro agora a idade dela, mas ela foi, em tudo que a gente estava, Mariana, Lucas estava, depois que veio o Gabriel, né? E assim, nessa trajetória toda, né, eu falo que eu tive medo, só que depois que eu não tive mais medo, aí eu comecei a dar trabalho. Eu comecei a dar trabalho, porque aí eu comecei a dizer, gente, a gente precisa de um lugar, a gente precisa de um lugar, a gente precisa se alojar em algum canto, numa casa, ter uma casa de missão, alguma coisa a gente tem que fazer. Na época eu já mexia com livraria, no grupo de oração, tinha uma livraria, falei, a gente precisa montar a sua livraria, porque a gente precisa evangelizar com os produtos e tal, né, não precisa, a gente não estava visando nem lucro, nada disso, era a questão da evangelização. Aí foi onde a gente viu que tinha uma casa ali perto da Baquita, e a gente se propôs a gente apresentou todo o projeto para o padre, a gente falou dessa casa, que a gente queria alugar essa casa, que a gente tinha interesse em trabalhar na evangelização, e aí foi onde deu tudo certo, essa casa, tinha pessoas que alugaram essa casa, depois já não estavam mais, já estavam devolvendo na mesma época, né, aí a gente fez um contrato aí com a nossa paróquia, de concessão, foi onde aí a gente começou a fazer os trabalhos aí ao lado da paróquia, e a gente, assim, no começo não sabia direito o que a gente ia fazer ali dentro, a gente sabia que a porta de entrada seria a livraria, aí depois que a gente montou a livraria, foi montando os projetos, aulas de música, né, para as crianças, adolescentes, para jovens, e depois aí surgiu também a provisão do Santíssimo, de ter o Santíssimo, a Capela do Santíssimo, tudo autorizado para a diocese. Então, todo esse processo foi acontecendo tudo junto. Isso que o Ricardo falou, do padre pedindo, fazendo documentação, a gente ali na casa de missão, fazendo os nossos trabalhos, nossas formações, nossas orações, missas, adorações, tudo isso acontecendo junto, e ainda a gente, um tempo, ainda estava coordenando a RCC. Aí a gente foi aos poucos deixando. Em 2008 surgiu a comunidade, em 2009 surgiu a casa de missão, aí em 2011 que a gente foi ainda deixando o trabalho da RCC para ficar somente na comunidade, porque os trabalhos foram aumentando, a gente não dava conta de estar nos dois lugares, né, e era um carisma diferente, que aí o Ricardo não falou do carisma, né, mas a gente também vai falar aí do carisma, qual que é o nosso carisma, o que rege a nossa comunidade. Então, tudo isso foi acontecendo junto, e eu fui trabalhando, e eu fui percebendo tudo que Deus foi querendo de cada um de nós, e todo mundo foi se juntando e fazendo a obra acontecer. Que bacana, né? A gente percebe assim, porque você vê, toda essa história contada até agora, né? Estamos aí 1h10 de live, né? E Deus sempre conduzindo, né? Que nem o povo no deserto, né? A passar o Mar Vermelho lá com Moisés, né? Então, sempre Deus tem as suas referências, escolhe, né? E afirma ali, ó, esse é meu, né? Então, estou aqui com o Ricardo e a Lu, falando um pouquinho da vida deles, né? E da vida consagrada, né? Que vamos adentrar agora, né? Como é que é viver esse momento de vida consagrada. Depois, então, de tudo isso feito da comunidade, né? E vocês estão vivendo aí os votos consagrados, né? E como é que é viver, né? Isso aí na vida de vocês hoje, né? Comparando com tudo que vocês já viveram, né? Na vida de vocês, casamento, namoro, né? Os filhos, né? E como é que é para os filhos também, né? Para a Mariana que já é casada, né? Como é que é para ela também entender tudo isso, né? E o Lucas, o Gabriel. E a vida aí de vocês na comunidade, né? Viver esse momento consagrado, né? Para a comunidade, todos têm uma visão. E para vocês, né? Essa visão de dentro da família, como é que é isso? Bom, para mim, né, é viver com o sagrado, né? Com o sagrado é viver ali o tempo todo com o sagrado,
que é Deus, né? Deus na nossa vida. É estar consagrado, eu me sinto chamada a uma responsabilidade, né? Eu tenho um chamado, e eu consagrei esse chamado a Deus. Eu doei e vou continuar doando a minha vida para esse chamado que na comunidade de Filhos do Céu. Então, eu deixo que Deus me use como seu instrumento dentro da comunidade. Então, é através dela, do resgate, que a essência do nosso chamado, da nossa missão é resgatar a dignidade dos filhos de Deus, seja na sociedade, no campo social, seja no campo espiritual. Porque quando eu me consagrei à comunidade Filhos do Céu, nela eu encontrei aquilo que faltava, que eu caminhava na renovação carismática, não, que não foi bom, foi ótimo, foi através da renovação que eu descobri tudo isso na minha vida. E ela também foi um instrumento de Deus na minha vida e continua sendo, que eu amo a renovação. E ali eu vi que eu podia fazer as duas coisas que eu gostaria, que é fazer parte social e parte espiritual, somando as duas juntas. Então, a minha vida consagrada é isso, é ser mãe, ser esposa, é ser filha, é ser irmã, é ser missionária. Hoje, na minha profissão como psicóloga, né, na psicologia, né, em tudo. Onde eu estou consagrado, e cada lugar, né, eu tenho minhas obrigações, minhas responsabilidades, na minha profissão tem minhas responsabilidades, eu tenho que cumprir, como eu tenho que cumprir com ética, com profissionalismo, como missionária também, eu tenho que cumprir com muita responsabilidade, e ser consagrada não quer dizer que nós somos os melhores, né, eu não me sinto a melhor, a que sabe tudo, não, porque nós somos pecadores, mas nós vivemos uma responsabilidade a mais, porque estar com o sagrado é como a gente estivesse carregando algo mesmo muito sagrado dentro de nós, que carregamos mesmo, e cuidar de tudo isso da melhor forma, e deixar que este que me consagra me transforme para melhor, né, que me deixe livre, me deixe liberta de tantas coisas, de tanto egoísmo, de mesquinhez, de mentiras e de tantas coisas que não me levam a nada, para um caminho que me leva a algo melhor, que me leve mais próximo de ser mais humana, humanizada, mais filha de Deus, que me achegue ao próximo, aquele que necessita, aquele que precisa. Então, isso foi um chamado muito forte na minha vida, e ser consagrada é essa responsabilidade para mim. Aonde eu estiver, eu estou com o sagrado em mim, o símbolo, né, que a gente fala, né, a nossa cruz, né, que a gente carrega no peito, simplesmente é um símbolo, né, é o que está aqui dentro, é o que vale, é o que está aqui dentro de mim, do Ricardo, e como faz bem a gente poder viver assim, é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível, né, e é isso que me torna melhor, é isso que me faz ter essa essência de Deus em mim, porque a comunidade é esse instrumento que me faz chegar mais perto de Deus. É igual eu falei, não somos os melhores, talvez até os piores, por isso que Deus nos chama, né? Nos chama porque nos ama. E eu agradeço a Deus por Ele permitir de eu ser uma consagrada dentro da comunidade de Filhos do Céu, porque Ele me aceitou do jeito que eu era, medrosa, apavorada, e na minha miséria, nos meus pecados, Ele me aceitou dessa forma, e Ele foi me transformando, porque eu deixei, porque eu olhei para dentro de mim, vi tudo isso, aceitei que eu tinha tudo isso, que eu era tudo isso, e deixei Deus me transformar nesse caminho. Então, para mim, ser consagrado da comunidade, é isso. Falou tudo, né? Eu sei que o Ricardo está mordendo a língua para falar, que eu quero que ele fale. Ela exemplificou muito bem o que é a vida consagrada, né? Acho que é realmente isso que ela vive mesmo, não tem nem como falar mais nada mais, né? Até tem uma frase que foi criada pelo Wellington, que diz, né, dizer não ao meu chamado é privar o mundo de ser amado, né, e realmente, dizer não ao meu chamado, que é de ser filho do céu,
é privar o mundo de ser amado. Então, o resgatar a dignidade, filhos de Deus, através da consagração, me faz assumir aquilo que nós, como batizados, precisamos assumir, que é o ser missionário. Então, assim, desde o nosso batismo, nós somos chamados a sermos missionários, né? E precisamos entender isso. Então, quando nós nos consagramos, ficou mais explícito, né? E mais profundo essa vida missionária, né? Então, a gente já fazia missão, né, na época, e agora a gente faz como meio consagrado. Eu vou pedir uma música tua, Ricardo, aquela que você fez no Caminho da Fé, né? Minha Fé em Ti, né? Eu já me esqueci o nome dela, mas Minha Fé, né? Isso resume, essa música resume, eu acho que a tua parte da fala, porque você viu, né? É uma história cantada, como Santo Agostinho sempre fala, né? Quem canta reza duas vezes, né? Eu vou pedir aí para vocês dar uma palhinha dela para nós, né? Nesse momento aí, porque eu acho que isso dá um leque, né? Para a pessoa que está assistindo, para quem está agora e vai acompanhar depois. Essa música vai tocar o seu coração, né? E vai realmente fortalecer a sua fé para que você diga o sim ao seu chamado, né? Entender a vida consagrada. Então, se vocês puderem dar uma palhinha dessa música para nós, né? Nesse momento, aí eu acho que dá tempo, né? Vamos ver se a Lu sabe tocar, vamos ver. É difícil caminhar, muitas chances de vacilar, mas olhando para ti, tive forças para continuar. Tua mão no meu coração, me acolhendo em perdão, me resgatando da escuridão. Minha fé em ti me ajudou a andar, não vou desistir, não vou vacilar. Minha fé em ti me ajudou a andar, não vou desistir, não vou vacilar. Minha meta é o céu, clamo a ti pra me ajudar, mesmo se a dor persistir, digo sempre vou resistir. Me fizeram tropeçar, tua mão me levantará, voltarei a caminhar. Minha fé em ti me ajudou a andar, não vou desistir, não vou vacilar. Minha fé em ti me ajudou a andar, não vou desistir, não vou vacilar. Amém? Que beleza! Quem sabe faz ao vivo. Que beleza. E você que está acompanhando aqui, estou com o Ricardo e a Luciana, né? Contando um pouquinho da história deles, né? E um pouquinho da minha história junto com a deles, nessa live da vida consagrada, né? Se você tem dúvida do seu chamado, né? Não fique preocupado. Deus, ele vai, né, pegar você pela mão, né? Vai te conduzir. Fica tranquilo, né? Quanto a isso. Deus,
ele é suficiente para nós, né? E Maria, né, que sempre nos consola, sempre nos abranda o coração, né? E o Espírito Santo, né, que nos ilumina, que dá essa alegria, dá esse sorriso maravilhoso aí para cada um de nós, né? Essas pessoas que nunca envelhecem. Que Deus os abençoe, né, sempre, né? Eu agradeço a você que está em casa, nos assistindo, que nos acolheu até agora na sua casa, né? Falando da vida consagrada. Ainda vou pedir ainda para o Ricardo falar um pouquinho aí como é que é para os seus filhos, né? Que é a Mariana, que já é casada, né? Essa vida consagrada, como é que ela entende isso, né? Se ela também tem desejo com isso, né? No casamento. E os seus filhos menores aí, né? Como é que é isso? Porque às vezes tem gente que se preocupa, né? Fala, o pai eu tenho que ser, né? Como é que é isso dentro de casa, né? Como é que é essa formação? Porque todo mundo tem sua escolha, né? E hoje a gente tem uma abertura muito grande, né? De diálogo e também de compreensão, né? Porque são outras gerações que vão vindo e vão tomando a sua maneira de ser, né? E às vezes diferente da nossa, né? Que nós fomos criados de uma maneira, essa geração é diferente. E como é que é para eles isso, né? Como é que é para vocês lidar com isso? No ambiente assim entre filhos e pai, e agora o casamento, né? Com o genro, tudo isso aí. Sim. O chamado, ele é individual, né? Eu tenho meu chamado, a Luciana tem o chamado dela. Graças a Deus, nós somos o chamado, temos o chamado, a mesma comunidade, né? E a mesma vocação no sentido do chamado. E para nossos filhos, né, a Mariana e o André, que é o nosso genro hoje, eles têm o chamado deles também, né? Talvez não dentro da comunidade Filhos do Céu, mas todos eles estão encaminhados dentro da igreja, tanto a Mariana como o André, como também o Lucas e o Gabriel, que nos acompanham. Né? Eles podem ser um membro da comunidade Filhos do Céu no futuro? Podem, né? Eles vão fazer o caminho, vão ter, embora eles sabem mais do que uma pessoa que entraria hoje na comunidade, porque eles vivem, né? Sabem o que a gente partilha aqui dentro, né? Então, assim, a gente vive a comunidade também dentro da nossa casa, como membros consagrados, né? Tem o jeito de também educar, de tratar os filhos, enfim. Tudo, nós somos consagrados, que nem nós somos com o sagrado a todo momento. Então, aqui dentro de casa não muda isso. Então, eles têm livre-arbítrio, né? Nós temos o nosso chamado, somos membros da comunidade Filhos do Céu. Eles podem ser, no futuro, né, de 16 anos para cima, que pode fazer, né, o caminho e fazer o voto, enfim, mas não obrigamos a eles seguirem a comunidade Filhos do Céu, porque tem que ser o chamado mesmo, a vocação, né? Não tem como. É a mesma coisa de eu falar para todos serem membros da comunidade Filhos do Céu. Nem todos vão ter o chamado a viver o carisma da comunidade. Então, tem todo um trabalho a ser feito, né? Então, dentro da comunidade, eles respeitam muito o nosso chamado, isso você perguntou também, né? Eles respeitam muito mesmo, eles ajudam a gente naquilo que precisamos muitas vezes, né? A gente precisa, o Lucas toca com a gente, o Gabriel vai com a gente também, então, assim, eles estão em missão junto conosco, né? Não tem idade, mas eles estão sempre inseridos conosco nas missas, também quando tem um retiro que eles podem ir, a gente também leva, não deixa eles para trás, então tem esse compartilhamento também com os filhos, né? Não sei se a Lu quer completar, mas é nesse sentido. Eles têm os chamados deles, podem ser que lá na frente eles vão ser um membro da comunidade Filhos do Céu, ou um membro de uma outra nova comunidade, ou vão trabalhar dentro de uma pastoral, enfim. O chamado arde no coração de cada um. A gente motiva, estimula, principalmente ao chamado, seja onde for a resposta deles. A escolha é de cada um, né? Porque não adianta eu escolher porque minha mãe está lá, porque meu pai está lá, né? A chama tem que arder no coração, né? Tem que ter esse sentimento
assim como eu tive, né? Poderia ser que eu falasse, não quero, não é isso, mas para o meu marido, você pode ir lá e fazer, tá tudo bem, tá tudo certo, eu apoio. Né? Quantas pessoas muitas vezes vivem essa condição, né? Claro que tem outras pessoas que também, né, não conseguem participar, porque às vezes o outro proíbe, fica aquela discussão em casa, a pessoa não quer isso, e não é isso também que a comunidade Filhos do Céu quer, né? Ela quer que se venha de livre, espontânea vontade e venha por vocação, porque quando a pessoa vem para uma comunidade e ela não tem a vocação, ela acaba se atrapalhando e atrapalhando também o irmão, atrapalhando o trabalho da comunidade, né? Porque não é um chamado, ela está no lugar que não é o lugar dela, que ela não se identifica, e às vezes ela está porque gosta das pessoas que estão lá, e isso não basta, né? Não basta só gostar das pessoas, gostar de mim, gostar do Ricardo, né? Tem que gostar da obra, daquilo que a obra faz, daquilo que você vai estar proposto a fazer ali dentro daquela comunidade. É isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente é chamado a algo. A gente vê se realmente aquilo está ardendo no nosso coração, se aquilo me move a ir, a participar, se aquele imã me puxa, né? Porque senão também não adianta. E como o Ricardo disse, eles estão aí junto com a gente, estão vendo tudo, participando de tudo, depois a escolha é deles, né? Isso aí. Bacana, gente. Então, estou aqui com o Ricardo e a Luciana, né, falando da vida consagrada, Semana da Vida Consagrada. Eles que têm a comunidade Filhos do Céu, em São Paulo, na cidade de Nova Odessa. Você pode estar conhecendo pela página, né, do Facebook, tem o canal, né, depois vai estar tudo aqui, também algum comentário que você queira entrar em contato, tem os telefones, né, Ricardo, na página, né, e tem o trabalho deles, né, tem o CD também, você que quer levar alguém para a sua comunidade depois dessa pandemia, né, ou mesmo fazer alguma live, né, pode fazer o convite a eles, né, porque a história de cada um, ela motiva, né, a muitos a não desanimarem em Deus, né, o testemunho arrasta, né, então, essa semana eu estava aqui na capela em Corbélia, e então eu estava fazendo o meu momento de adoração ali, e então eu achei que eu estava adorando, né? Eu achei que eu estava adorando. Daqui a pouco começou a chegar gente, chega um, chega outro, chega outro, chega outro, começou a encher a capela, e eu ali, quietinho, né? Fazendo a minha oração, a minha adoração, e começou a rezar o Terço da Misericórdia, não era o horário, né? Mas começou a rezar o Terço da Misericórdia, né? Partilhando um pouquinho para vocês. Começou a rezar o Terço da Misericórdia e eu falei, meu Deus, e eu comecei a acompanhar o Terço da Misericórdia. E eu fui assim, com o coração tranquilo, assim, para Deus, sabe? Eu estava bem, né? Não tinha nenhuma angústia comigo, né? Eu estava ali para adorar mesmo, né? Então, no meu pensar, que eu estava adorando, né? Até escrevi uma música, né? Isso aí, com certeza, nós vamos cantar mais para frente. E foi interessante porque aí o pessoal rezou, nós rezamos aquela misericórdia ali, tudo, daqui a pouco todo mundo foi embora, do mesmo jeito que chegou, foi, e eu fiquei ali, né? Então aquela misericórdia, ela conseguiu rasgar o meu coração para realmente estar na presença de Deus, sabe? Que eu achava que eu estava na presença, né? Mas aquela hora da misericórdia ali rasgou meu coração, sabe? E me encheu de uma emoção tão grande de estar ali, aquela oração da misericórdia, que essa adoração foi uma coisa assim, um momento único, sabe? Talvez nem se eu tivesse num encontro, eu não teria um momento tão único assim com Deus, tão íntimo ali, sabe? E então, agradecer a Deus mesmo por esses momentos, né, que colocam as pessoas na vida da gente, coloca a gente na vida de outras pessoas, né, e com testemunho de vida, com aquilo que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, né, para que nós saibamos que é a cruz, né, ele deixou explícito isso, né, a cruz é a maior vocação,
né? E hoje, poder também emocionante essa live, fazer assim um retrospecto, né, da vida de vocês e encontrar essa alegria em muitos sofrimentos, muitos momentos difíceis, né, começando a vida, e hoje estar, não que hoje não tem as dificuldades também, né, mas mais suaves, né, a gente tem uma maturidade de encontrar Deus na vida do outro, ser também maduro na vida do outro, né? E que nem a Luciana falou, para a gente não empatar a vida de ninguém, não empatar a vida da gente também, né? Porque a gente precisa ter essa visão e esse aconchego, né? Na hora de acolher, na hora de sempre escutar, né? Que nem vocês fazem a escuta, né? O escutar é o agir de Deus, porque Deus fica ali no Santíssimo, ele não diz nada, né? Ele fica quietinho, é um silêncio, e aquele silêncio que pode nos penetrar, né? E que rasga o nosso coração. Então, isso é divino, isso é único, né? E eu agradeço a vocês, né, por esse dia, né, por essa semana, né? Vai desculpando alguma coisa aí, né, que se a gente não comentou, se vocês de repente querem comentar alguma coisa, eu agradeço você de casa, né, que nos acolheu até agora, que está conosco, atento, né, e a responder ao chamado de Deus, né. Vou dar uma palhinha aí para vocês darem os seus tchauz, né, os seus recomendações, né, vocês fiquem à vontade, né, e meu coração hoje fica muito feliz, muito aquecido, mesmo com esse frio lá fora, mas aquecido aqui dentro, por estar fazendo esse momento com vocês, né? Então, quer vocês fazer um momento de oração, fica à vontade, quer vocês direcionar a palavra para alguém que esteja acompanhando, né, que esteja indeciso ainda no seu sim, que não descobriu, então vocês fiquem à vontade, tá? O momento é de vocês. Eu quero, na verdade, agradecer, né, a Deus por esse momento. Acho que é uma maneira de falar um pouco da comunidade Filhos do Céu. Eu sei que algumas pessoas já tiveram que sair da nossa live devido a outros compromissos, né, mas Deus, ele vai fazer muitas graças, eu acredito, ainda através dessa live que está gravada, né, que vai ficar aí sendo publicada. E agradecer àqueles que ficaram, que estão até o momento, né, eu vi que o Padre Alcindo acabou de entrar aqui na live, né, então, uma boa noite ao Padre Alcindo aí, que depois vai ter que voltar a fita na live aí para ver o que nós falamos, né. Que ele também acompanhou e acompanha até hoje, né, a comunidade Filhos do Céu. E nós queremos, na verdade, cantar uma canção, é isso? Que é o título da nossa comunidade, né, que foi o batismo, né, Filhos do Céu. E aí a gente pode fechar, né, nossa live, lógico que você quem fecha, né, mas nessa canção. Mas eu quero agradecer a todos que ficaram ouvindo, né, aqueles que participaram conosco, aos membros consagrados da comunidade Filhos do Céu que também nos acompanharam, os membros que estão no caminho, que um deles é o Lincoln, né, que está fazendo também o caminho, que, se Deus quiser, aí vai também ser um membro consagrado, né? Então, que Deus possa aí realmente abençoar e fortalecer ainda mais o seu chamado. E se você tem um chamado no coração, arde no seu coração uma chama, como arde no meu coração, como arde no coração da Luciana, como arde no coração do Lincoln, não fique preocupado, né? Eu fiquei 17 anos para entender aquilo que Deus quer. Eu falei 2 anos lá, de 2006 a 2008, foi que começou a ficar mais claro, né? Mas tinham 15 anos atrás aí que a gente ainda estava buscando o que Deus queria de nós. Então, há um tempo para cada coisa, né? Há um tempo e um momento para cada coisa. Então, talvez você ouvindo agora, assistindo essa live, está entendendo o que Deus quer para você. E que seja assim, né? Realmente dê o seu sim para Deus através da consagração, através de uma comunidade, através de uma pastoral, através de um movimento, mas não deixe de falar o seu sim. Todos nós somos filhos do céu, né? Não é só a comunidade que é filho do céu, não, você é filho do céu,
que você é chamado a ser esse filho do céu. Né? Um dia vamos retornar para o nosso lugar e espero alcançar o céu. E isso é que nossa comunidade tem a missão de levar esse resgate e saber que nós somos filhos de Deus, amados por Deus, todos nós somos especiais. Você é especial também para Deus. Deus te ama, filho do céu. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. E para proclamar o céu eu sou, revestido de sua glória, revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. E vem para proclamar do céu eu, filho do céu, 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 filho do céu. Consagrado, né? Território santo eu sei que sou. É do céu que nós somos e pertencemos. Então, todos nós somos chamados a sermos e somos filhos do céu, reconhecidos, né? E o resgate, a dignidade de ser filho de Deus, filho do céu. Esse é o nosso carisma. Esse é o carisma que encantou o meu coração, que encanta e encantou o coração da Luciana, que encanta o coração do Wellington Dias, que encanta o coração da Juliana e de todos os membros da comunidade Filhos do Céu. E que tenha, né, oxalá se encantou também o seu coração. Deus te abençoe, Ele te ama muito. Amém. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luciana. Né? E é isso mesmo, né? A gente, sem saber o que Deus queria de nós, como você mesmo diz, né? Sempre nos finais do terço, Deus nos trouxe até aqui, né? Então, obrigado, Senhor, por confiar, por me deixar viver o que eu vivi, né? Dentro das minhas escolhas, mas sabendo que Deus tinha o seu intuito, que nem a Luciana sempre falou, né? O Lincoln é nosso, né? O que está indo embora, mas eu estou aqui. Né? E respondendo a esse chamado também, descobrindo, né? Esse chamado, porque, como vocês falam, a responsabilidade de não empatar nem a minha vida e nem a da comunidade, né? É um fato que a gente precisa descobrir mesmo, né? Ter essa maturidade, esse equilíbrio, né? Para o dia a dia também para outras pessoas, porque nós somos referências ao chamado de outras pessoas, ao sim de outras pessoas, né? Então, que nós sejamos mesmo, né? Vidas com o sagrado, né? E lembrar também que teve esses dias, né, a consagração aí do casal, né? Rogério André. Da família dele, que vai para Portugal, né? Como é que é isso também? Fala um pouquinho aqui para nós terminarmos aí esse assunto, né? Senão nós vamos partir até de madrugada, mas como é que é exportar a comunidade para Portugal? Como é que é isso, né? Na verdade, isso tudo é embrião ainda, né? Mas a comunidade hoje está espalhada no Brasil em vários estados, né? Em Nova Odessa, São Paulo, no estado de São Paulo, aqui em Nova Odessa, que é onde é a sede. Tem em Minas Gerais, né? Em várias cidades de Minas, mas na região ali de Araxá, Ibiá, Pratinha, Formiga, né? E eles estão também nos ouvindo e assistindo.
participando conosco, e tem na região do Paraná também, aí tem o Lincoln, que vocês estão vendo aí, tem a Beth também, que está em Cascavel, e tem Cascavel, e a Silvia, que está em Apucarana, né, e Novo Tacolomi, que é a cidade que ela mora ali também. Então tem 2 irmãos lá no Rio de Janeiro, né, em São João do Meriti também, que é o Diego e a Vanessa, que lá também estão. E o Rogério e a Andréia estão ainda em processo, né, mas eles são membros consagrados que, se assim Deus permitir, vão estar, sim, se mudando para Portugal. E aí nós vamos ter a oportunidade, talvez, né, de termos os membros lá, porque tudo isso são núcleos que Deus vai criando, nem somos nós, né? Deus vai criando e nós vamos trabalhando, né? Então, estamos em vários lugares, né? Então, vários estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, né? E, quem sabe, agora fora do Brasil. Isso, né? Deus sabe de tudo. Sim. Então, eu agradeço aí, Ricardo, Luciana, mais uma vez, né? A família de vocês, a comunidade Filhos do Céu, ao Padre Alcindo, sua bênção, meu irmão, né? Que Deus te santifique cada vez mais no seu sacerdócio, né? A todos os padres envolvidos, né, que conhecem a comunidade, ao Padre Nilton aqui de Cafelândia também, que está acompanhando agora, né? E que tem um carinho muito grande, né? Por mim, né? Pela minha pessoa, pela minha família aqui no Paraná, né? Pela Beth, que está ali em Cascavel. Então, assim, Deus sabe de tudo, e que nós possamos estar cada vez mais atentos, né? E zelosos por esse chamado. Eu agradeço a você que está acompanhando até agora essa live, né? Já estamos encerrando, e que Deus abençoe você. Que cada dia na sua vida, Deus possa te dar a certeza no seu coração, né, que o seu coração bata forte, né, como o nosso bate forte ao dizer o sim para Deus, né, como no começo da renovação que sempre falava, né, o coração de Jesus bate forte por você, né, agora o seu coração tem que bater forte por Jesus. E nós agradecemos, vamos encerrando aqui já, né? Eu não vou nem dar mais delongas. Se vocês quiserem tocar mais uma música aí para fechar, né, a live, né? Já pode dar um encerramento aí, Ricardo. Você está acompanhando, monitorando aí os términos, né? Então, eu agradeço a vocês, um beijo no coração de todos vocês, rezem por nós, rezem pelas vocações, rezem pela vida consagrada, né, de quem já vive essa vida consagrada, aqueles que estão fazendo os estudos, os caminhos, seja qualquer congregação, né, mas especialmente pela comunidade Filhos do Céu, né, aqui nessa live, aqui que você está conhecendo hoje, né, um beijão mesmo no coração, e Deus quer você de pé, né, o momento é esse, nós temos que ver a nossa fé, né, esse momento de pandemia vai passar, está passando, mas acreditamos em dias que o Senhor nos promete que está na glória, junto com Ele, adorando Ele, né? Então, que você faça como eu essa semana, né? Rasgue seu coração na misericórdia de Deus, que Deus vai te abençoar muito mais. Um beijão, Lu, um beijão, Ricardo. Obrigado. Abençoe, Lu. Obrigado pela oportunidade. Com a música, tá? Obrigado a vocês pelo carinho, né? Amém. Tchau, tchau. Eu te peço, confia, meu filho, tem de coragem e espera em mim, mesmo se cansado, permaneça fiel e de coração aberto. Onde pede, confia, meu filho, tem de coragem e espera em mim, mesmo se cansado, permaneça fiel e de coração aberto.
espera de um milagre, à espera de um milagre.